Eu vou chamar agora para a nossa conversa a Cláudia Mourão, fonoaudióloga. Eu falei um pouquinho sobre o currículo dela, ela é especialista em atendimento, em uso da voz, respiração, também especialista em programação neurolinguística, então pode falar com a gente sobre inteligência emocional, né? Conversas difíceis, Cláudia, né? Comunicação não violenta. Vamos falar um pouco sobre isso. Tá bom, Cláudia? Muito obrigado por ter topado de novo, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Eu agradeço, Vitor, e olha, eu queria dar as boas-vindas a vocês, depois, assim, de ouvir o professor Bruno trazendo tantas dicas importantes para o nosso corpo, para a nossa mente também, porque quando a gente se exercita, né, o exercício, ele é um bem-estar completo para a gente, e a gente que está em casa precisa criar mesmo opções de poder encontrar alternativas de não ficar tão sedentário, tão entregue ao exercício, né? Então, depois de ouvir o professor Bruno falando e me encontrando aqui também, olhando aqui as minhas questões pessoais, porque a gente acaba realmente nesse novo momento que a gente vive aí, que já está se perdurando, deixando sempre para depois, não fazendo, encontrando alguns sabotadores que a gente fala. A gente vai se reconhecendo em algumas coisas ali. É bom as pessoas saberem disso, né? Porque faz parte, não é isso, Cláudia? A gente vai se reconhecendo e que sirva para isso, para a gente se perceber, né? Não só se reconhecer, mas se perceber e poder fazer alguma coisa com isso. Então, a primeira dica é não se maltratar, né? Assim, ai, nossa, todo mundo consegue, eu não consigo. Então, vamos falar um pouco do nosso momento, a gente com a gente. Então, eu vou começar aqui falando que eu, né, na verdade, estudei mesmo a fonoaudiologia, sou uma especialista na área da comunicação humana. E por que me interessei pela questão da inteligência emocional? Porque eu trabalho com as pessoas que têm muita dificuldade de se expressar. E aí, voltando para essa questão dos sabotadores, muitos casos são por conta de ter ouvido falar, né? Ah, eu não sou capaz, eu não falo bem em público, porque ouviu isso antes, eu não consigo me posicionar e tal. E a gente agora que está no momento de isolamento em casa, a gente começa também a perceber essas alterações no nosso humor que afetam a forma como a gente fala, a forma como a gente reage para o marido, para a esposa, para o filho. Ou é só comigo que acontece isso? De vez em quando, meu pavio é um pouquinho curto, né? Então, às vezes, quando eu vi, eu já falei, já explodi. E aí, gente, eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês para a gente falar dessa questão que acontece com todos nós, que é a questão da inteligência emocional, que a gente até já ouviu falar, até sabe que existe, mas traduzir essa inteligência para o nosso dia a dia é um pouco mais complexo, porque quando eu vejo... Até para a gente reconhecer essas crenças que você falou, né, Cláudia, sabotadoras, crenças limitantes, né, que a gente vai alimentando sem perceber. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, né? Eu li um livro já tem algum tempo que fala sobre a capacidade do nosso cérebro, da neuroplasticidade, né? Existe esse ditado que diz que a palavra tem poder, e isso parece que é algo muito transcendental, mas filosófico, mas não é isso, né? Quando a gente fala da neuroplasticidade, o nosso cérebro, falando de uma maneira mais simplificada, ele não conhece o não, né? Ele não entende o que é o não, né? Então, uma maneira muito simples, uma maneira muito simples de a gente vislumbrar isso é eu dizer para todo mundo agora: pensa num elefante verde. E todo mundo está aí na cabeça agora com o elefante verde pintado. Mesmo quem não queria pensar, pensou. Né? Então, é um exemplo que esse livro trazia para dizer como o nosso cérebro não conhece isso. E ele trabalha para a gente ser coerente. E quando a gente começa a dizer, né, por exemplo, nossa, eu sou péssimo em gravar nome, eu sou muito ruim em gravar nome, eu não consigo gravar nome, e a gente vai vivendo a vida dizendo isso para as pessoas, nossa, eu sou muito ruim em gravar nome. O nosso cérebro, ele começa a trabalhar para ser coerente com o que a gente está falando e com o que a gente está pensando. E ele vai começar a não gravar nome. Ajudar a esquecer os nomes. Ele não vai fazer força nenhuma para guardar, porque a gente vai repetindo isso. Exato. E o nosso cérebro, ele vai trabalhando para que haja uma coerência. Não vou gravar nome porque eu sou... E a gente fica repetindo. Então, nesse sentido, a gente pode acreditar que a palavra, né, tem poder, porque a gente vai trabalhando o nosso cérebro
contra essas sabotagens que a gente faz, né? Eu não sou bom nisso, eu não vou conseguir fazer aquilo, eu não decoro isso, eu não lembro de nada nunca, né? Sem querer, né? A gente se sabota sem querer, né? Sem querer. Então, a inteligência emocional, certamente, ela vai trazer como benefício também te reconhecer essas sabotagens que a gente faz, essas crenças que nos limitam. Isso. Então, justamente por conta dessa contribuição que você traz, Vitor, é que eu queria começar perguntando até para quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, se eu perguntar para você assim, ó, de 0 a 10, o quanto você acha que entende as suas emoções? Explico. Ah, Cláudia, eu entendo, eu sei que eu tô com raiva, eu sei que eu tô triste, eu sei que eu tô com medo. Como é que você, de fato, entende as emoções? No meio do turbilhão que aconteceu com você, ou você consegue refletir antes? Vê como é que é difícil? Quando a gente vê, a emoção já veio, né? Então, de 0 a 10, você acha que você entende as suas emoções? Ou só depois que ela vem, que o rompante acontece, que a reação acontece, é que você vai falar, caramba, reagi assim porque eu estava com raiva. Nossa, eu atravessei a rua porque me deu um medo muito grande de uma situação X, e quando eu vi, eu nem vi que tinha carro, eu atravessei. Percebe? O que eu estou querendo trazer todo mundo para a mesma página agora é assim, a gente percebe as emoções ou a gente percebe, depois que elas acontecem, o sentimento que ela nos causou. Fiz a pausa propositadamente, para a gente poder pensar. Então, o mais legal da inteligência emocional é assim, o Daniel Goleman, que é um autor que publicou, né, escreveu alguns livros sobre a inteligência emocional no trabalho, né, no dia a dia, nas relações diversas que a gente tem, ele define a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. A capacidade de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Caramba, que troço difícil! Além de identificar os meus sentimentos, eu tenho que ainda identificar o sentimento dos outros. Engraçado, né, Cláudia, que assim, a gente não se habitua a fazer isso, a gente não investe nisso, a gente coloca uma régua muito pobre no sentimento, né? Feliz ou triste. Né? No máximo com raiva ou deprimido, né? E a gente não investe nisso nem desde criança. Então, me lembro muito assim, que hoje a oferta de literatura infantil a respeito de você nomear os sentimentos, identificar os sentimentos, é muito maior. Então, eu mesmo falava com meu filho, então, ele com 2 anos e meio ou 3 anos de idade, ele já identificava assim, eu estou frustrado, né? A gente falava para ele assim, né? Você tá chorando porque você está frustrado, você está chorando agora porque você está com dor ou porque você está decepcionado. A gente vai nomeando essas emoções, e como isso é importante, se a gente investisse nisso na gente desde tenra idade, né? Como a gente seria mais inteligente emocionalmente, né? Então, Vitor, isso daí me faz lembrar as inteligências múltiplas, né? Então, a gente tem aí várias inteligências, lógico, matemática, espacial, a inteligência intrapessoal, a interpessoal, a inteligência da natureza. A gente tem uma sequência de inteligências. Mas olha só a genialidade da inteligência emocional. Ela é a junção da inteligência intrapessoal, que é a minha autointeligência, né, emocional, aqui eu comigo mesmo, com a inteligência interpessoal. E aí, Daniel Goleman, que nos dá essa clareza de conceito, ele também nos brinda com 5 pilares da inteligência emocional. Ele diz que para a gente ser inteligente emocionalmente, a gente primeiro precisa ter autoconsciência dessas emoções, porque a emoção ela é uma descarga, ela é química, o cérebro faz essa descarga e a gente tem reações fisiológicas. Então, quando eu estou com raiva, eu tendo a subir, a ficar mais, né, agressivo teoricamente. Tem jeitos e jeitos, mas teoricamente eu fico inflamada, eu quero reagir àquilo. E quando eu estou com medo, eu posso paralisar,
eu posso correr. Então, eu tenho reações fisiológicas que acontecem por causa da emoção, que é uma descarga. Então, se eu tenho essa consciência, quando ela está acontecendo, eu consigo compreendê-la. O primeiro passo é compreender. Para compreender, eu preciso ter essa autoconsciência emocional. Aí, ele fala do segundo pilar, que é, eu vou falar de autorregulação. Eu acho controle uma palavra forte demais, mas a tradução é essa, controle das emoções. Como é que eu controlo a emoção se ela é uma descarga, né? Tem. Eu controlo quando eu estou autoconsciente. Se eu sei que está me dando raiva daquela situação, e, gente, olha só, a gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente alegria, a gente sente medo, a gente sente aquele asco, né? Que é o nojinho, quem assistiu aí o Divertidamente vai lembrar. Mas o que acontece? Controlar as emoções é realmente um desafio muito grande. Aí vem a questão da automotivação. Motivação é porta que abre de dentro para fora. Então, assim, a gente que está aqui hoje fazendo essa live, a gente pode dar uma porção de incentivo para vocês, mas só quem realmente se motiva para isso é quem está recebendo e escolhe abrir essa porta. Escolhe. Eu digo que ninguém motiva ninguém, a gente recebe estímulos. Motivar é uma questão pessoal. Eu me automotivo, eu preciso encontrar um motivo para a ação. Eu preciso lembrar que quando eu for abaixar para pegar peso, como o professor Bruno falou, eu vou precisar segurar o abdômen para eu poder ter uma musculatura, realmente não sacrificar a minha musculatura. Eu preciso escolher fazer isso, percebe? São as escolhas e a automotivação passa por isso. E aí vem as outras duas últimas, que ele fala dos pilares, que é para a gente se tornar mais fortalecido emocionalmente, que é a empatia e as habilidades sociais. E aí, repara que as três primeiras são mais internas, estão dentro da linha do intrapessoal, e as duas últimas, mais interpessoal. Eu preciso ser empático com alguém e preciso me relacionar de uma maneira saudável com grupos de pessoas, com alunos, nas minhas relações interpessoais. Bom, rapidamente eu vou trazer uma dica aí para esses pilares. No pilar da autoconsciência emocional, as pessoas costumam me falar, puxa, Cláudia, legal, eu entendo racionalmente que eu preciso tomar consciência da minha emoção, mas eu quero saber como eu posso fazer isso. Como é que eu posso ter essa autoconsciência emocional? A primeira, o Vitor falou um pouquinho, que é dar nome às emoções. Então, se eu estou frustrado, como ele citou a situação aí dele já orientando o filho desde pequeno, é para a pessoa, para a criança já saber que aquele sentimento que ela está experimentando se chama frustração. Então, aquela emoção que ele viveu, que deu aquela reação nele, foi de frustração. Quando eu tenho uma perda, eu fico triste. É importante eu entender isso. Então, puxa, eu tô triste porque eu não consegui uma coisa que eu queria muito. Eu fiquei triste com isso porque eu perdi alguma coisa ou uma pessoa que eu gostava muito. Então, a tristeza é um sentimento e a minha apatia, eu descer um pouquinho na minha postura, faz parte da reação dessa emoção. Então, quando eu começo a nomear a emoção, eu começo a conversar comigo e começo a entender o que está acontecendo de fato dentro de mim. Então, primeira dica é nomear, falar com você mesma ou com você mesmo e dizer o que está acontecendo comigo agora. Que ebulição é essa aqui interna? Por que eu estou com uma taquicardia? É porque eu estou tensa? É porque eu estou emocionada? O que está acontecendo comigo? Então, a gente nomeia a emoção, né, e a gente também investiga de onde ela vem, né? Você deu um exemplo agora muito bom, assim, o que está acontecendo, né? Não deve, vou falar igual você, Cláudia, será que é só comigo? Que às vezes a gente está num dia e fala, o que me incomodou hoje? Né? Eu tô aqui com incômodo, eu tô com o famoso ranço, né? De repente, assim, o que é? E a gente precisa fazer essa busca e pensar, foi aquele comentário, foi aquela ocorrência, foi aquele episódio,
porque a gente vai carregando isso com a gente ao longo do dia, ou às vezes até mais de um dia, e essa emoção ela vai crescendo, e a gente vai virando essa emoção, ela vai virando a gente, então a gente precisa nomear isso, né? Eu tô sentindo, né? Porque não é, nem tudo é raiva, como a gente falou, nem tudo é tristeza, nem tudo é raiva. Existe decepção, frustração. Às vezes a gente dá nome, porque a gente não sabe exatamente. Eu fiquei com raiva. Não, peraí, você não ficou com raiva. Você, de repente, ficou frustrado, isso te deixou triste, e às vezes a pessoa confunde esses sentimentos. Então, é importante começar a tornar mais claro o que está acontecendo. Por quê? Se você nomeia as emoções, no meio de uma situação que você pode vir a se arrepender, você consegue interromper as reações impulsivas. Eu não sei quem aqui se solidariza assim muito, né? Mas quem é muito impulsivo, e aí eu estou falando de mim, quando vê, já falou. Quando vê, já cobrou. Quando vê, já brigou. Caramba! Isso tem me ajudado muito por conta do meu traço de personalidade, que eu sou mais impulsiva, sou mais reativa. Tudo bem, gente, eu já estou com 53 anos, eu acho que a experiência ajuda muito, mas é preciso querer aprender, é preciso querer ler, estudar e aprender. E não é sempre, às vezes quando eu me arrependo, às vezes pronto, falei. Aí eu respiro, eu vou trazer para vocês o exercício da respiração na sequência, e aí eu sou capaz de pedir desculpas, e isso é legal, porque a gente começa a deixar o relacionamento de novo mais estável, porque a gente está convivendo mais próximo, né, dentro de casa. Eu não sei, de novo eu falo, será que é só comigo que eu perco a paciência toda hora? Então, não é, gente, é um acúmulo de situações que está acontecendo. A gente está tendo que, dentro de casa, ajudar o filho a estudar, levar o lixo para fora, lavar a louça, fazer a comida. Não que a gente não fizesse, mas era em outra circunstância. Sim. E a partir de um determinado momento, tudo isso mudou. Então, eu também estou com o meu emocional instável, porque eu também estou sentindo coisas que eu não sei nomear, que eu não sei o que é. E a Cláudia, esse tipo de prática, né, de hábito, a gente começar a nomear a autoconsciência emocional, antes de tudo, né, a gente começar a nomear os nossos sentimentos, é o tipo de coisa que a gente consegue irradiar. Porque quando a gente começa a pensar sobre a gente também consegue começar a pensar sobre o outro, ainda que o outro não esteja fazendo esse movimento que você está fazendo, mas você começa a perceber junto, às vezes, antes do outro, né? Ele está agindo dessa maneira, não é raiva que ele está sentindo, não é isso, ele está frustrado, ou ele está desanimado, ou desmotivado, enfim, a gente, quando é o tipo de hábito que a gente adota, e a gente, exatamente, que começa a irradiar, a gente tem um outro olhar para o outro e colabora com o outro também, e a gente vai contaminando, né, positivamente nesse sentido, né? Contagiando, muito bem. E aí, a terceira dica dessa autoconsciência emocional. Então, nomeei as emoções, sou capaz de começar a interromper os meus impulsos, que eu posso me arrepender do que eu vou dizer, de uma atitude mais brusca, ou até de silêncio, né? Tem gente que é perspicaz em ignorar. E isso também, né, faz com que é uma forma de impulso, por incrível que pareça. O fato de eu ignorar, não falar quando meu marido, minha filha, ou alguém vem falar comigo porque eu estou zangada, é uma forma de uma reação, de uma resposta. E aí, se eu domino o que está acontecendo comigo, eu consigo mudar isso. E, finalmente, a terceira dica, para quem é mais adepto, praticar a meditação. Tem gente que fala para mim, Cláudia, eu não consigo me concentrar, meu pensamento voa. Sim, comigo também é assim. Não precisa ficar 1 hora na prática da meditação. Menos é mais. O pouco que você conseguir ficar em silêncio com você mesma, aquietando seu coração, aquietando seus sentimentos, percebendo o que está acontecendo no seu corpo, percebendo a sua respiração. Pronto, se for 5 minutos, já é um benefício para você. Por isso é que eu vou trazer para vocês aqui no segundo pilar, que é o pilar do controle emocional, que aí, veja, se eu consigo nomear meus sentimentos, minhas emoções, dando o nome de sentimentos corretamente, se eu interrompo reações impulsivas e se eu consigo puxar uma respiração para me deixar mais perto de mim,
eu tenho mais facilidade de estar me aproximando dessa autorregulação, desse controle das minhas reações. E para esse controle, eu vou trazer para vocês uma técnica. Por que uma técnica, gente? E aí, eu agora vou falar do lugar da fonoaudiologia, da fonoaudióloga. Eu ensino essa técnica para quando a gente está em exposições e as reações emocionais impedem a gente de falar em público, de resolver uma situação, ou um conflito, ou uma conversa difícil com um vizinho que resolveu fazer um barulho e está atrapalhando o estudo do teu filho, ou o teu trabalho, ou a tua live. Eu tenho enfrentado demais isso, porque está todo mundo em casa, né? Eu tenho um vizinho que ele canta e toca. E às vezes eu estou fazendo live e o som invade, eu fecho todas as portas, mas o som invade. Então, às vezes, eu preciso pedir de uma maneira educada, resiliente, que ele diminua o tom, então feche um pouco a porta dele para não chegar tanto, né, em mim, porque eu também estou trabalhando. A sorte é que a gente tem uma boa relação, ele entende isso, diminui um pouco, daqui a pouco aumenta de novo. Quem nunca passou por situações semelhantes? Mas aí a forma de interagir vai fazer diferença, principalmente nesse momento. E aí é que eu lanço mão da respiração do músculo diafragma. Então, olhando essa imagem que vocês estão vendo aí, o músculo diafragma é um músculo que está na base, aí onde os pulmões estão apoiados. Ele desce e ele sobe, tá vendo? Ele desce e ele sobe. Esse é o momento da respiração. Quando a gente inspira, ele desce. Agora, ó. Quando ele volta, é quando a gente empurra o ar para o ar sair, ou em forma de fala, ou em forma de simplesmente de expiração. Não importa. O que eu quero mostrar aqui é que se você entende e conhece o fluxo da sua respiração, fica mais tranquilo você buscar ela no momento de conflito, no momento de estresse, no momento de um sentimento que te tirou do seu eixo, do seu equilíbrio emocional. Então, para que você entenda o que está acontecendo aí, quando o ar entra e o músculo desce, a costela, você vê que a costela faz um movimento lateral, a costela abre. A gente já usa essa respiração naturalmente, minha gente. Quando? Quando nós estamos em relaxamento. Quando é que isso acontece? Quando estamos dormindo ou quando nos colocamos em situação de relaxamento para poder meditar. Então, hoje, essa respiração ainda não vai se tornar uma técnica. Só vai se tornar uma técnica quando você treinar o movimento do músculo, porque o diafragma é um músculo e ele está limitado ali, porque a gente respira aqui em cima, porque a gente está ansioso, porque a gente quer resolver, porque, ai meu Deus, eu tenho que sair, olha ali, tem gente sem máscara, a gente começa a ficar com uma ansiedade, com uma instabilidade respiratória. Quando a gente tem o músculo já como técnica, isso vai ser um gatilho e eu vou respirar na altura da cintura. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou tirar o slide, eu vou pedir para tirar o slide um instantinho, só para eu mostrar aqui para vocês a minha altura da cintura, para vocês poderem fazer o exercício. Olha só, aqui, separando o tórax do abdômen, a gente tem esse músculo aí que vocês viram na imagem. Quando o ar sai, é porque, ó, tá murchando, é porque eu tô falando, tô colocando o ar para fora. Agora eu vou botar para dentro. Observa a altura da costela, ó, da cintura, mais ou menos, embaixo um pouco aqui, o dedo na última costela, de preferência, e aí você vai inspirar, dando comando para o cérebro, da sua mão mexer, a costela empurra a sua mão, olha só, ó, vou inspirar. Aqui, gente, a nossa voz sai mais saudável, mais plena, sem resquícios de irritação, por mais irritado que você esteja. Ó, de novo, repara que eu não estou fazendo, ó, uma respiração aqui em cima, ó, que leva o ombro, porque se isso acontece, o diafragma não desce. Se ele não desce, eu não expando a costela e o pulmão não ganha espaço.
Então, essa respiração bem feita, assim, tecnicamente falando, vai ajudar vocês, vou botar de novo aqui para a gente ver mais uma vez, vai ajudar vocês a esse controle emocional para produzir voz, fala, de uma maneira mais equilibrada, no sentido do respeito, de não ofender. Claro que você vai ter que escolher o repertório de palavras. Eu coloco aqui, para você treinar a musculatura e fazer certinho, na hora que você inspirar, você vai, a costela vai empurrar a sua mão, ó. E aí você vai soltar, sonorizando o S, ó. Até acabar o ar que você botou para dentro. Isso porque a gente está mobilizando o músculo. Ele precisa estar aquecido e mobilizado para a hora que você estiver no estresse, você chamar o diafragma, literalmente, e ele responder. A segunda letrinha que tem aí é o Z. Por que isso? Ó, inspira, solta agora sonorizando. Para você entender a diferença, por que eu coloquei SZ? Coloca a mão aí na altura da sua laringe, da garganta, e faz o som do S, ó. Agora, com a mão aí ainda, faz o som do Z. Você nota que no Z as cordas vocais vibram, e aí elas estão sendo aquecidas. Eu sei que nessa live de hoje nós temos muitos professores, e a voz é um instrumento principal do professor. Está dando aula através, né, do vídeo, está falando, está tendo mais esforço para falar, aí dá o pigarro. Então, ó, garrafinha d'água para hidratar, conforme já foi falado pelo professor Bruno, mas principalmente no momento das aulas, utilizar para hidratar aí as cordas vocais, né, porque ela é impermeabilizada e recebe essa hidratação, para que a sua voz seja saudável até o final da sua aula. Estou falando para os professores, mas estou falando também com todo mundo que está nos assistindo, porque a gente fala o dia inteiro. E aí, no final do dia, a gente se cansa, porque está usando muita musculatura. Mas o objetivo de eu trazer a respiração, apesar de eu ter trazido aí a visão da voz, é o autoequilíbrio, para que a gente se mantenha em equilíbrio emocional. Tudo bem, gente? Não é quantidade, é qualidade. Então, 3 sequências dessa respiração com SZ. Faz uma com S, uma com Z. Para, respira normalmente. Porque cansa. Às vezes a gente fica um pouquinho tonto, mas é porque a gente ganha mais oxigênio. Aí para, respira normalmente, ninguém desmaia, mas não é para puxar, deixa o ar entrar, a costela abrir, você vai ver como você se sente mais pleno. Vai fazer 3 sequências do S e do Z e pronto, já estimulou o diafragma. O importante é que você concentre se o diafragma está descendo e se a costela está abrindo, tá? Aí você está fazendo corretamente para esse controle emocional que eu estou sugerindo aqui. Tudo bem, gente? No final a gente tira dúvidas aí. Deixa eu terminar por conta do tempo. O terceiro pilar é a automotivação. E aí, o que eu vou falar da automotivação? O Vitor, no início, falou da questão da programação neurolinguística, que eu trago aí um pouco, né? Sempre nas minhas aulas de comunicação e de equilíbrio emocional, eu trago essa questão das âncoras positivas. O que é isso, né? A PNL ela é uma caixinha de ferramentas que nos ajuda a ter maior qualidade de relações, de vida mesmo. E as âncoras positivas é um momento que a gente pode usar para nos automotivar. Eu vou falar dos 3 canais sensoriais principais. A gente tem aqui nesse grupo, aqui hoje nos assistindo, certamente a gente tem pessoas mais visuais, que são aquelas que gostam de ver. Então, por exemplo, os slides podem estar ajudando, porque a pessoa está visualizando. Essa pessoa visual, ela gosta de ver. Se você é uma pessoa mais visual, quando você estiver, assim, instável emocionalmente, pensa, assim, num filme, num vídeo, em algo que você possa ver, que te incentive, que te estimule, que te tire desse lugar de realmente deixar a energia baixar, ou, sabe, cair, assim, em termos de
de emotividade mesmo. Então, busca alguma coisa visual, já que você se entende mais visual. Os mais auditivos são aqueles que têm uma conectividade maior com o som. São pessoas que curtem música, ouvir realmente vozes, falar com pessoas, gosta de conversar porque gosta de ouvir, repete o que a pessoa disse porque registra facilmente pela escuta. Se você se identifica sendo mais auditivo, então busque uma música, busque um som, busque falar com pessoas que te elevem, que te ajudem a sair realmente daquele estado que você está mais instável, que melhore o teu humor. E se você é mais sinestésico, quem é o sinestésico? É o que passa pelo visual auditivo, mas é o que quer sentir. Ele quer sentir, ele é aquele do toque, sabe? Tem pessoas que... Sabe aquela pessoa que te cutuca, assim? Que despenteia teu cabelo quando você não gosta que ninguém te encoste? É mais ou menos isso. Não queiram mal aos sinestésicos. Os sinestésicos se expressam pelas sensações. Então, geralmente ele quer tocar alguma coisa. Eu recomendo, eu sou muito sinestésica, eu faço algumas âncoras mesmo. Eu aperto a mão, ou eu pego uma pedrinha que eu tenho, eu fico com ela quando eu não estou legal. Então, escolher um objeto que cause para você bons sentimentos. Usar pontos no corpo e se conectar para trazer você para mais perto de você. Eu faço uma coisa chamada fronteira. Aprendi na PNL também. Quando tem alguma coisa assim que eu não estou conseguindo lidar no ambiente... Eu fecho assim, gente, mesmo, ó. Eu coloco uma mão na frente da outra. Se eu estiver na mesa, eu apoio. Se eu estiver sentada, eu apoio. É como se eu estivesse criando uma âncora ali de autopreservação de mim mesma. Pode parecer, no primeiro olhar, que essas questões são... Ai, Cláudia, mas o que é isso? Programação neurolinguística. Eu recomendo que leiam sobre isso. Entendam sobre isso. E não deixem cair naquela coisa minimalista de que, olhou para cima, está mentindo, olhou para baixo, está não sei o quê, que caiu isso uma época. Mas não, a programação neurolinguística, ela tem muitas ferramentas bacanas. Âncoras positivas, encontre a sua. É uma dica sensacional, minha gente. E vamos fechar, né, gente? Porque aí a gente tem que ouvir a nutrição. Quarto e quinto pilares, empatia e habilidades sociais. Lembra que eu falei que os 3 primeiros eram eu comigo mesmo, você com você mesmo. E o quarto e o quinto já são a gente interagindo com o outro. Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí eu vou ser hábil socialmente para compreender. Não é para dizer amém a tudo, não é para dizer sim para todo mundo. É para negociar, para conversar, para realmente colocar de uma maneira assertiva o que você está sentindo, o que você está pensando, de maneira respeitosa. O problema acontece quando a gente extrapola o respeito. E isso acaba que nesses momentos, a gente acaba não conseguindo lidar e, sem querer, a gente pode deixar o outro se sentindo desrespeitado por nós. Da mesma forma como a gente, às vezes, se sente. Então, empatia e habilidades sociais. As dicas. Praticar a escuta ativa. O que é isso? Habilidade de ouvir atentamente. E eu digo para você fazer esse exercício com pessoas que te desafiem. Não adianta você escutar ativamente o teu melhor amigo que tem sintonia com você. Você tem que fazer a prática da escuta com aquela pessoa que você tem menos paciência. Aí você vai ficar ali na respiração do diafragma, ouvindo, realmente se interessando, fazendo esse exercício. Aí você vai praticar a escuta ativa. Outra dica é aprender a comunicação não violenta. Recomendo. O Vitor vai falar sobre isso rapidinho aqui com a gente também. A CNV é uma ferramenta maravilhosa, realmente, que reforça essa questão que eu falei da escuta empática e dessa coisa da relação, de uma habilidade social mais respeitosa. Simplesmente, a gente utiliza ela mesmo que o outro não utilize. Não fique esperando que o outro entenda que você está tentando ser cordial, tentando ser respeitoso. Muitas vezes, o outro não é. A gente tem controle sobre nós não temos sobre o outro. Mas na gente, a gente tem.
Lembra disso. Você é autor das suas reações. Então, CNV. E para fechar, demonstrar interesse genuíno, de verdade, quando você estiver no diálogo, numa conversação. Se for presencialmente, até aqui pela câmera, é possível a gente fazer um contato visual. Eu não estou vendo vocês, mas eu sei que vocês estão aí. E se eu posso olhar para vocês, a gente tem um rapport, uma confiança estabelecida ali de respeito. Então, demonstre interesse genuíno quando você estiver realmente numa conversa, seja com quem for. Se você não puder ficar, avisa para a pessoa, olha, lamento, eu tenho um compromisso, não posso ficar. Mas não vai fingindo que está ouvindo e olhando para o alto, não, porque aí é esse afastamento nas relações. Bom, minha gente, 3 recomendações de leitura aí, vai ficar aí à disposição, Inteligência Emocional no Trabalho, é bem bacana. É do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária, que redefine o que é ser inteligente. Hoje as empresas, as instituições estão entendendo que a inteligência emocional é mais do que necessária, é tão ou mais importante do que outras capacidades. Às vezes a gente tem o chá da competência, conhecimento, habilidades, mas é o A que vai ditar quem você é, a atitude. Eu posso ser muito competente no sentido do conhecimento, eu posso ser muito hábil no que eu faço, mas se eu não for uma pessoa, de fato, relacional, que respeita, que tem atitude positiva, eu acabo desagregando e não sendo competente de uma maneira global. Então, a inteligência emocional mostra... Exatamente isso. É a competência que a gente mais tem priorizado, né? Nas instituições, nas organizações, é a inteligência emocional, porque ela vai, né, ou elevar todas as outras, ou colocar a perder as demais. Eu queria voltar no slide anterior, Cláudio, queria comentar contigo, volta lá. Como essa questão da comunicação não violenta, né? Para quem já ouviu falar ou nunca ouviu falar, ela se aplica em qualquer relação, né? Então, nas relações de trabalho, né? Então, enquanto RH, a gente entende o que é isso numa relação de trabalho institucional, como é importante você exercitar também essa comunicação não violenta, mas ela serve para a nossa vida pessoal, nas nossas relações. Então, a escuta ativa que você mencionou, que é a gente saber ouvir, né? E ouvir, né? O que é uma escuta ativa, né? Uma escuta que não é ativa, ela pode gerar uma conversa violenta, uma conversa difícil, e você está ouvindo a pessoa e você já está habituado a ficar prevendo o que a pessoa vai dizer, ou interrompendo a pessoa sistematicamente, ou enquanto ela fala, você está pensando na resposta que ela vai dar. Isso não é uma escuta ativa, e isso desvia o centro do assunto para um debate, para uma discussão que não era o começo daquela conversa, né? E na mesma maneira, isso é na questão da escuta, na questão da fala, como a gente se perde na maneira como a gente fala, quando alguém incomoda a gente. Mais uma vez, serve para as nossas relações de trabalho e serve para as nossas relações pessoais. Quando a gente vai falar sobre o incômodo e a gente fala, por exemplo, sobre a pessoa. A gente conversou sobre isso mais cedo, né, Cláudia? Eu quero dar um feedback, eu quero falar alguma coisa que me incomodou, e ao invés de falar do que aconteceu, ao invés de falar do fato, né, falar, né, daquela ocasião, eu começo a falar sobre a pessoa, sobre quem ela é, ou sobre o que ela é ou não é. Então, ao invés de dizer eu fiquei incomodado, eu fiquei chateado com aquilo que aconteceu naquele dia, porque a gente tinha falado, eu digo, você é irresponsável, você não tem consideração, você é uma pessoa sem consideração, e isso é um julgamento, né? É um juízo de valor. A pessoa que está ouvindo, ela já leva isso para outro lugar. Não, peraí, eu não sou irresponsável. Porque... E você não está mais tratando daquilo que te incomodou, que foi aquele caso, aquela ocasião. A pessoa não consegue mais estar na conversa com você, olhando de fora para aquilo que aconteceu. Ela começa a se defender. Não, que isso? Está falando de mim? Está falando do que eu sou, do que eu deixo de ser? E a gente comete isso tanto nas relações pessoais como no trabalho. Quando a gente vai falar, por exemplo, com um liderado, né? Vai fazer uma avaliação formal de uma pessoa e a gente diz, olha, você é descompromissado. Ele vai poder trazer para a gente vários exemplos de quando ele teve compromisso. A questão não é essa. A questão é, eu queria falar sobre tal fato, tal ocasião. E a mesma coisa na nossa relação em casa. Quando a gente vai expressar algum incômodo e a gente não percebe que a gente desvia a atenção porque a gente está fazendo juízo de valor sobre a pessoa, sobre o que ela é. Ou quando a gente ouve isso,
a gente já pode começar a perceber. Não, ela está falando isso, ele está dizendo isso para mim, falando que eu sou isso ou aquilo, mas deixa eu limpar essa conversa aqui agora, porque ela está se referindo, ou ele está se referindo a alguma coisa que aconteceu, que eu disse, que eu não disse, que eu fiz ou que eu não fiz. Como isso é importante para a gente tirar essas camadas que poluem a nossa conversa e tornam a conversa uma conversa violenta, e a gente não consegue depois entender por que mais a gente estava debatendo, por que mais a gente estava conversando. Né? Então, as 3 obras que você falou, mas a do Marshall principalmente, que é da comunicação não violenta, ela dá ótimas dicas a respeito disso, que é a gente tirar essas camadas. Quando a gente conversa, a gente leva para a questão da identidade, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não falar do que eu sou, do que o outro é, né? Mas ter uma conversa e uma escutativa. E esse livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, ele é muito palatável, gente. Olha aqui. Sim, muito didático. Ele traz para a gente exercícios do dia a dia. Então, assim, a gente começa nas coisas mais simples mesmo, no lar. Mesmo que eu queira, que eu estou com problema no trabalho, mas a gente treina no lar. E aí a gente vai ficando hábil nisso e vai utilizando isso de uma maneira espontânea. Eu recomendo a leitura para quem puder e se interessar. No mais, gente, eu vou ficar por aqui aguardando depois as perguntas e a troca com vocês. Queria agradecer, quero dizer que realmente são perguntas interessantes essas da escutativa, da comunicação não violenta. Por que falar sobre isso falando de inteligência emocional? Porque inteligência emocional é esse autoconhecimento. Então, se eu me conheço e me aproprio de mim, o bastão da minha vida está na minha mão. Eu não entrego isso para ninguém, sabe? Às vezes a gente tem aquela coisa de dizer assim, ai, olha como meu marido me deixa, olha como a minha sogra me irrita. Peraí, quem deu o bastão para eles? Para te irritar? É você quem tem o controle sobre você. A escolha é sua. É a questão do princípio 90-10. De obras do Stephen Covey, que é um outro autor bacana que fala das inteligências, dos 7 hábitos eficazes das pessoas, os 7 hábitos das pessoas eficazes, né? E ele fala sobre isso, ele fala do princípio 90-10. Na verdade, 10% é o que acontece, é o fato, e 90% é como a gente reage ao fato. Eu fico, então, à disposição, agradeço mais uma vez a presença. E aí, Vitor? Cláudia, para a gente encerrar, ficou lá a perguntinha no final da sua fala sobre como exercitar a escutativa no momento de isolamento social, né? E eu estava aqui pensando em como responder essa pergunta, e você chegou a dar uma palhinha lá na fala, né? A gente está em casa, mas aqui no vídeo, ó, a gente está, por exemplo, falando e se ouvindo, ou não. Ou eu não estou praticando a escutativa aqui também. Não, tá. Com certeza, quando você tem o contato visual como um dos elementos, porque quando a gente fala escutativa, a gente acha que é só ouvir com os ouvidos, né? A questão da audição, mas não, a gente ouve de uma maneira completa. E aí a dica é a seguinte, eu acho que a pergunta também veio porque às vezes a gente está falando com as pessoas sem estar vendo. Então, olha, se for pelo telefone, é importante fazer gestos verbais, dar sinais de que você está acompanhando, não ficar totalmente mudo, porque a pessoa fala, alô, alô, você está aí ainda? Caiu a ligação? Vendo acompanhamento ali. Que não significa interrupção, né, de ficar interrompendo ou apressando a pessoa a falar, mas apenas dando os sinais de interesse que você ensinou para a gente hoje, checando informações, espera aí, deixa eu ver se eu entendi direito, eu ouvi, você, né, foi isso que eu ouvi, a pessoa percebe o interesse, que ela está sendo ouvida, isso também é uma escutativa. Isso é uma parte da técnica da escutativa, que é a reformulação, testar o entendimento. Gente, não existe óbvio. O que é óbvio para um não é para o outro. Então, é preciso entendimento. Às vezes a gente acha que disse, mas a gente fica esperando o outro adivinhar o que a gente está pensando. Então, esse entendimento... Espera aí, deixa eu só ver, Vitor, é isso mesmo que você quis dizer? A pergunta tem a ver com isso, assim, ok, então, olha, vamos responder dessa forma. Aquilo que a gente achava que era óbvio e não é óbvio, né? Porque é a nossa obviedade, não é a do outro, né?
Porque a gente vê a partir da nossa visão, pontos de vista diferentes, por isso que a gente agrega quando troca, e a escuta é o elemento que precisa para isso, tá? Senão a gente vai ter muitas barreiras na comunicação. Vamos começar a evitar as barreiras e praticar mais a compreensão, a escuta e o respeito ao próximo cada vez mais. Isso aí, e é muito possível fazer isso mesmo em isolamento, mesmo em quarentena, porque no caso das pessoas que estão convivendo, você pratica isso ali, ou mesmo quem está sozinho em casa e ele acaba falando com alguém por vídeo ou pelo telefone, então é possível a gente melhorar. Também, né? O WhatsApp, exatamente. Você grava áudio, os auditivos vão adorar, mas você tem o vídeo, para quem é mais sinestésico e visual, porque o sinestésico quer ver o movimento, quer ver gesto, quer ver expressão, o visual quer ver porque quer ver mesmo. Então, assim, atende a todos os sentidos. Então, tem para todos os gostos. É possível fazer escutativa em qualquer situação, até com silêncio. É uma forma de escutar. É o silêncio, exatamente. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a vocês pelo tempo dedicado, desde antes, né, na preparação até agora. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final assistindo esse webinar. Então, tá? Cláudia, obrigado pela sua participação novamente. Excelentes dicas. Espero que a gente tenha ainda mais oportunidades também. Muito obrigado pela sua participação, né? Pelos comentários a gente vê que as pessoas interagiram, como foi útil, como é um tema relevante, e sempre faz bem a gente voltar a pensar sobre esses assuntos, né? Sempre resgatar essas coisas, nunca é demais, porque a gente vai lembrando, vai se reconhecendo em alguns exemplos, vai se percebendo e vai se desafiando a ter hábitos melhores. Obrigado mais uma vez a todos que participaram. Tenham uma excelente noite. Até o próximo.